que representa para o senhor essa situação inédita nos Estados Unidos? Eu falava mais cedo com a nossa outra entrevistada. É um sistema que depende muito também do respeito à liturgia do cargo, do respeito à cadeira, porque os americanos concedem algumas liberdades que nós, por exemplo, não nos damos ao luxo de conceder. A gente não pode ter um presidiário concorrendo à prisão de dentro da cadeia, né? E os Estados Unidos podem. Os Estados Unidos podem. O Donald Trump eventualmente pode estar de dentro da cela assumindo a presidência em janeiro de 2025. Isso representa o quê na visão do senhor? Há uma crise à vista aí no sistema de liberdades americano? Eu queria repetir as palavras do Barão, que eu acho que é tudo muito inédito nos Estados Unidos, né, Barão? As coisas estão acontecendo. Se você me dissesse que eu ia ver uma capa da New Yorker, como você me mostrou, com essa insinuação que você bem mostrou, é inédito para o jornalismo, é inédito para a justiça, é inédito para o eleitor também. Agora, a tua pergunta é interessante pelo seguinte, quando a gente olha para a realidade jurídica norte-americana, nós temos que entender a diferença de formação de ideia que eles têm. São duas concepções. A nossa concepção é uma concepção latina que preserva, coloca na frente o poder de Estado em relação ao poder do indivíduo. Ou seja, quem manda primeiro? Quem manda primeiro é o coletivo, é o Estado ou é o indivíduo? Para o latino, lá de Roma, que vem desde lá do Império Romano, essa concepção é assim, o Estado é mais forte. O que interessa para o Estado é maior. Daí, para nós, é absolutamente impossível que um preso vire presidente da República. Na concepção anglo-saxônica, que é dos Estados Unidos, que é inglesa, alemã, que é da cabeça do americano, e a cabeça da jurisprudência americana, é o contrário. O indivíduo está na frente do Estado. O que isso quer dizer? Eu, eleitor, vejo primeiro aquilo que eu considero nesse indivíduo que quer ser presidente e depois eu vou olhar o que o Estado pensa sobre ele, o que a justiça pensa sobre ele. É por isso que desde a Constituição americana você não tem nada na Constituição americana que diga o seguinte, ninguém está proibido de ser candidato. Quem decide a proibição ou não de um candidato é exatamente o eleitor. É exatamente por isso que a campanha do Biden está sendo tão cautelosa, o Barão pode nos explicar isso melhor, de dizer, olha, quem vai decidir é o eleitor, quem vai decidir é o eleitor. Ontem já saiu exatamente isso da campanha. Nós não queremos tirar o Trump pela justiça, nós queremos tirar o Trump pelo eleitor, porque sabe que exatamente isso é o que está na cabeça do eleitor americano. Quando a gente entende isso, quando a gente compreende um pouco melhor isso, a gente percebe por que é tão inédito para nós que uma pessoa presa possa vir a ser presidente. Aquilo que diz o Barão, é inédito sim, né? Mas em absoluto não é impossível. Isso é uma situação que está bem dentro do espírito americano. Professor, a gente conversava mais cedo com o Barão justamente sobre como isso pode refletir no eleitor republicano, né? No eleitor democrata, acho que está muito claro, mas no eleitor republicano, inclusive com a possibilidade, já que o voto não é obrigatório, de o eleitor republicano menos radical simplesmente não ir votar, ou não votar pelo correio, ou não votar, né? E o Trump ter uma votação um pouco menos expressiva. Eu queria já entrar nesse âmbito político com o senhor, porque tem duas situações interessantes. A primeira nós vamos ficar falando sobre esse assunto, e principalmente nos Estados Unidos, até o dia 11 de julho. Então tem um bom tempo pela frente até a gente saber o que vai acontecer, qual vai ser a condenação do ex-presidente Trump. Além disso, como é que vai ser, como é que o senhor imagina que vai chegar no eleitor mais radical um Trump condenado, independentemente de ser uma condenação que a gente vê cada vez mais rara de acontecer, de ser uma prisão, mas um Trump condenado. Me parece, e aí a pergunta para o senhor, que é uma imagem de um injustiçado. Acho que já está muito claro isso, né? Mas então, dois aspectos políticos. Como é que vão ser esses 40 dias, um pouco mais até o dia 11 de julho,
E depois, que reflexo isso vai ter nas eleições? Primeira coisa, você lembrou bem do dia 11 de julho. 11 de julho é o resultado, de certa forma, é quando o juiz vai dar a sentença dele, que pode graduar até 4 anos de prisão a um trabalho comunitário, até mesmo a uma situação de apenas uma admoestação de condicional. Não é isso. Não é? Pode ser a gradação, a dosimetria dessa pena, temos que esperar o procedimento do juiz, que evidentemente está submetido a um recurso. Portanto, não é a palavra final. O juiz fala isso, mas tem direito a um recurso. O que você pergunta é a condição política. Esse é o ponto, né? Dia 11 é a decisão do juiz, dia 15 começa a convenção republicana. Olha que coisa interessante. Teremos 4 dias. Ontem, um artigo do Washington Post toca numa situação muito, muito curiosa, que é uma espécie de teoria da compensação. Se a pesquisa da CNN e outras pesquisas são menos radicais, elas dizem, olha, uma quantidade determinada de eleitores do Trump acham que se ele for condenado, não votariam nele, parariam de votar nele. Porém, a mesma pesquisa mostra que vários eleitores que estavam sem intenção de ir votar, olha que coisa curiosa, 17% dos eleitores que estavam sem interesse de votar apoiam essa ideia que está na capa do New York Post, que ele é um perseguido político e que vão sair de casa exatamente para isso, para defendê-lo, para votar nele. Observe a reação de ontem do próprio Trump. Nós podemos falar o que quisermos sobre o Trump, menos uma coisa, que ele não entenda de mídia. Desculpa, podemos gostar ou não gostar do Trump, ele entende sim de mídia, ele sabe fazer. E ontem, no final da noite, ele fez uma manifestação pedindo recursos, pedindo dinheiro, se apresentando como um preso político. O Guardian fez uma matéria muito interessante sobre isso. Nesse pedido que ele se faz como preso político, ele se considera um injustiçado e pede exatamente que as pessoas se movimentem contra essa injustiça, porque a América está em declínio, ele sabe o que faz. Ele está falando com esse eleitor que está assustado, que está com medo. E olha para os 2 candidatos. 17%, isto tem uma implicância eleitoral de compensar aqueles 4, 5% que vão pensar 2 vezes em votar. A conclusão do artigo é de que é muito difícil fazer um prognóstico dessa compensação. Me parece muito prudente esse texto. Há uma compensação entre os que vão cair nesta conversa de Trump e aqueles que vão olhar para os documentos e dizer ele foi condenado por uma prova documental. Quando nós olhamos para isso, Megali, a gente tem que pensar num fato concreto, né? Que é a eleição norte-americana, esta mais do que outra será decidida talvez nas últimas horas. Mais uma vez, né? Aliás, como toda eleição tem sido ultimamente, sempre com emoção. Professor, o senhor está colocando uma situação aí em que uma tragédia está contratada para novembro, porque é uma grande parcela dos americanos que já não confiavam no sistema eleitoral, que foram levados, inclusive, a invadir o Capitólio porque acreditam que houve uma fraude. E todo o sistema americano de justiça, enfim, tudo aquilo que a gente entende como Estados Unidos, é um sistema que depende muito da confiança, né, de a pessoa confiar no seu vizinho, nas instituições, no governo, na liturgia do cargo. Ela já não confiava no sistema eleitoral. Agora não confia mais, boa parte dos americanos, no sistema jurídico, né, que foi lá e conspirou contra um ex-presidente. Em novembro, ou será eleito um presidente que aponta o dedo para essa erupção das instituições americanas, ou será eleito um presidente que, na opinião dessas pessoas, terá ganhado na fraude. Me parece um cenário de perde-perde, que não há como a gente imaginar que teremos uma transição suave de 2024 para 2025.
Você tocou num assunto que me preocupa e que eu não tinha visto ninguém tocar nele, né? Que é a confiabilidade no sistema. Olha, eu topei com uma pesquisa anteontem, que eu fiquei bem... É da Ipsos, a pesquisa. A pesquisa é a seguinte, Megali. Ela se refere que nesta eleição, comparativa à eleição de 2020, a esta agora, de 2024, apenas 64% do eleitorado, veja bem, hein? Só 2/3. Apenas 64% do eleitorado toma consciência, se interessa, quer saber sobre a eleição. Em relação à pesquisa de 2020, é 13 pontos percentuais menos. Lá eram mais de 77% que tinha interesse, agora é só 64% e caindo. É exatamente o que você está falando. A pesquisa pegou exatamente o que você está falando. Que o eleitor comum, médio americano, pode estar cansado dessa situação. E, nesta hipótese, absolutamente polarizando ainda mais. Quando você se cansa de alguma coisa, quando você se desinteressa de alguma coisa, isso significa que você vai fazer aquilo que menos informado você está. Olha que situação, olha o que você perguntou. É nessa situação que nós estamos olhando para uma crise do Capitólio de 8 de janeiro, que foi aquilo que nós vimos, desculpe, de 6 de janeiro, que foi aquilo que nós vimos, e, de algum modo, dizendo, olha, pode acontecer outra vez. Olha, o cansaço pode virar um ato impensado, exatamente pela falta de informação. Olha o que você tocou. E é exatamente este o perfil que a gente olha quando nós observamos como é que as duas candidaturas estão sendo tratadas. Elas estão sendo tratadas do absoluto ponto de vista da polarização. Imagine você criticar ou colocar para o eleitor comum que ele tem que escolher entre um condenado e uma pessoa senil, uma pessoa que não tem mais idade para exercer aquele cargo. Porque essas são as duas acusações colocadas. Então, de alguma forma, como é que fica a discussão concreta? O que fazer, por exemplo, com a inflação americana, o que fazer com o crescimento econômico, o que fazer com a política externa, tudo isso some. E o eleitor médio toma a decisão por esta razão. Alguns analistas americanos, principalmente da Columbia University, estão chamando a atenção para o perfil da não escolha. Bem interessante isso. Que é um pouco o que você comenta. O desinteresse gerando não escolha. Isso alcança, primeiro, o eleitor mais progressista, por várias razões. Por causa da guerra de Israel, por causa que o Biden não cumpriu a reforma policial que ele prometeu, e ele responde ficando em casa. Da mesma forma, o eleitor mais, vamos dizer desta forma, mais conservador, mais isolado de posições progressistas, acha o seguinte, eu não vou sair de casa porque estão punindo o Trump. Não me deixaram votar no Trump, eles estão condenando o Trump. Olha que situação, é a não escolha. Esse quadro tem tudo a ver com aquilo que nós estamos já notando e que a Copa da Economist mostrou. Os Estados Unidos estão à prova de uma situação ditatorial. É a capa da Economist, não sou eu ou você dizendo isso, é a capa da Economist de 2 semanas atrás. O que é esse sentimento? Né? É um sentimento de um esvaziamento do significado da política. Isso é grave. É isso que está por trás da tua pergunta. Né? Quando a confiabilidade cai, você pensa menos na política e começa a pensar cada vez mais em salvadores da pátria. Esse é o pior dos caminhos. Você tem toda a razão de fazer essa pergunta e principalmente essa observação. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muitíssimo obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. A gente sai um pouquinho melhor de cada entrevista que faz com o senhor. Até a próxima.